Então, Maico, no final do bloco anterior você falou que achava que era uma pessoa mais velha. Autora do Quarteirão Proibido, autora né? do Quarteirão Proibido. Por que essa teoria, essa suspeita? Olha só, primeiro pela quantidade, né, de referências, né, não só à cultura pop, como também a certos elementos mais eruditos, como a psicologia analítica, por exemplo, né, do Jung. Agora, o que me chamou a atenção mesmo, e que merece um comentário à parte, é que assim, ó, ou eu muito estou viajando na minha interpretação, ou seja, estou enxergando chifre em cabeça de cavalo, ou essa autora, ela fez um negócio assim que eu acho que é o primor, né, daquilo que se chamava antigamente de estruturalismo, né, no estudo da literatura, né? Bom, ela pega o modelo actancial desenvolvido pelo Grimard, né, que é um estruturalista, ele é lituano, mas desenvolveu todo o trabalho dele na França, né? O que é o modelo actancial? É um modelo narrativo, né? Ele pegou lá da morfologia do conto do Vladimir Prop e ele desenvolveu um modelo assim mais simples para você fazer uma narrativa. Mas dentro da narrativa, ela pega outro modelo narrativo que são as cartas do tarô. E é engraçado que a maneira como ela faz, ela sobrepõe num determinado ponto da narrativa e fecha direitinho, quer dizer, o modelo actancial, que é um modelo estruturalista, com o modelo narrativo do tarô, que é um modelo arquetípico. Tá? Essa coisa do tarô aparece num momento crucial da história, e que, claro, a gente não vai dizer o que é, mas que dá uma direção para o Magritte protagonista, né? Certo. Sobre o que ele tem que fazer e sobre o que vai acontecer com ele. Exato. Até ali ele estava meio no escuro, né? Sim. A partir daquele momento, a missão dele fica mais clara e tal. Aquele encontro com o mentor, Isso. assim, né? Cara, eu me lembrei muito mesmo, né, do Castelo dos Destinos Cruzados, do Ítalo Calvino, né, que também ele fez um livro todinho de contos, todo baseado, né, na deposição das cartas de tarô, e por isso eu gravei uma espécie de análise, eu fiz um videotape. Vamos dar uma olhadinha ali, depois nós retornamos aqui para os nossos estudos. Vamos lá. Bom, nós vamos tentar entender o que a Fernanda Tanizak faz mais ou menos na metade do livro, né, o Quarteirão Proibido, quando ela combina dois modelos narrativos diferentes, mas que mantêm semelhanças entre si. Ou seja, ela sobrepõe o tarô de Marselha, que é um modelo narrativo, né, sobre o modelo actancial do Grimard, que é um outro modelo narrativo baseado mais na estrutura profunda das histórias, das narrativas. Mas quando eu falo assim, modelo actancial de Grimard, o que eu estou querendo dizer com isso? É o seguinte, o Grimard ele era um filólogo, ele era um linguista, e ele estudou, né, a estrutura profunda das narrativas, e com base lá na morfologia do conto do Vladimir Prop, né, um livro publicado em 1928, o Grimard, ele, digamos assim, ele simplificou o modelo do Prop. E ele dizia o seguinte, que toda narrativa, toda história, ela tem 6 elementos que devem ser harmoniosamente combinados entre si. O primeiro elemento é o sujeito, ou seja, pode ser o protagonista da narrativa, né? Aquele personagem, né, que está em busca de alguma coisa, sempre. Essa alguma coisa vai ser o objeto. Se você está pensando que isso aqui está parecido com a análise sintática lá que você estudou na escola, você está certo, porque há pontos de contato entre a sintaxe, por exemplo, de um período simples com o modelo actancial do Grimard. Esse objeto é aquilo que o sujeito, é aquilo que o personagem quer. O objeto ele não precisa ser algo necessariamente concreto. Por exemplo, se o personagem quer assaltar um banco, nós temos um objeto concreto. Mas se o personagem ele quer se transformar num Jedi, nós já temos uma realização pessoal. Então esse objeto, esse objetivo, também poderíamos dizer, pode ser algo concreto, como pode ser também algo abstrato. Outra coisa interessante aqui do modelo actancial. Todo sujeito, né, ele tem sempre um ajudante, ou seja, é um personagem ou uma força da natureza, uma força dentro da narrativa que o auxilia a se aproximar do objeto. Mas todo sujeito,
né, ele também vai ter um oponente, ou seja, ele vai ter uma personagem ou uma força, né, dentro da narrativa que vai fazer o possível para afastá-lo, para distanciá-lo do objeto. Existem também outros dois elementos, que são o destinador, que é aquele personagem, né, que manda o sujeito buscar o seu objeto, e o destinatário, tá? Que é aquele personagem, seja individual ou coletivo, que vai receber a recompensa, né, pela ação do sujeito. Então é muito simples, né? Esses 6 elementos, segundo o Grimard, se combinados harmonicamente, eles vão, né, surtir uma narrativa coesa. Para a gente entender melhor o modelo actancial, vamos usar como exemplo uma historinha que todo mundo conhece, a historinha de Chapeuzinho Vermelho. Olha só, na historinha de Chapeuzinho Vermelho, o sujeito é a própria menina, né, a Chapeuzinho Vermelho. Qual é o objeto dela? Quer dizer, o que ela quer fazer durante a narrativa? Ela quer levar a cesta de doces para a vovó. Ela tem que passar através do bosque e chegar à vovó. Quem é que manda, né? Quem é que é o destinador dessa ação? Se você pensou que é a mãe, você acertou. E quem é o destinatário? Ou seja, quem é que recebe, né, o resultado, o produto da ação da Chapeuzinho Vermelho? Claro, é a vovó. Nesse plano aqui, o ajudante, principalmente no final da historinha, né? O ajudante vai ser o lenhador, né, que vai salvar a Chapeuzinho Vermelho, e o oponente, né, evidentemente, vai ser o lobo mau. Bom, esse é o modelo actancial. No livro O Quarteirão Proibido, que tem o subtítulo, né, Jeremias Mon Amour, o que a Fernanda Tanizaki faz? Ora, o sujeito da ação, né, é o protagonista, é o Magritte, o personagem principal. Num determinado ponto da narrativa, fica muito claro que o Magritte, né, qual é o objeto dele, o que ele tem que conquistar para fazer a história acontecer. É o livro, aquele livro com maiúscula do qual nós já falamos, né, o livro que contém segredos que jamais poderiam ser revelados, né? Agora, para conquistar esse livro aqui, para encontrar o livro, o Magritte ele vai ter que enfrentar os guardas e as armadilhas do CGC, que é aquela seita, aquela sociedade secreta que mantém, né, segura a biblioteca dos livros que não podem ser lidos por ninguém. O Magritte tem também uma ajudante, que no caso é a Lilith, né? Nessa altura nós já sabemos que ela tem outro nome, né? O nome verdadeiro dela é Ira Katurama, né? O destinatário, né? Se esse livro ele for descoberto, se esse livro ele for revelado, né, o destinatário vai ser o mundo, que vai sair de suas algemas, ou seja, o mundo como nós o conhecemos, ele vai desmoronar para que uma outra ordem seja construída em seu lugar. E por fim, né, o Magritte ele só faz isso porque, né, os vilões lá da Guilda das Iluminuras, eles aprisionaram o Jeremias, que é o bonequinho de vinil pelo qual ele está apaixonado. Nós já falamos que essa narrativa é uma narrativa muito louca, né? Então é muito simples. O Magritte ele tem que conquistar o livro. Ele tem a Ira como ajudante, mas ao mesmo tempo ele tem que enfrentar o CGC como oponente, como antagonista, certo? Se ele trouxer o livro a público, né, o mundo vai mudar, ou seja, o mundo vai receber a recompensa, mas ele não faz isso porque quer, ele faz isso porque ele está apaixonado por Jeremias e Jeremias é prisioneiro da Guilda das Iluminuras. Bom, até aí tudo bem, até aí nós temos o modelo actancial puro e simples. Isso aqui é a tal da análise estrutural da narrativa. O que a Fernanda Tanizaki faz? Ela pega o tarô de Marsella, né, com os arcanos menores e os arcanos maiores, né? E ela utiliza algumas cartas para explicar toda essa situação para o próprio Magritte, porque o personagem encarregado de fazer essa explicação é o It. E o It, ele não sabe falar, ou ele não quer falar, ou ele não pode falar. Então ele usa as cartas do tarô para se comunicar. O que o It
coloca na mesa? Quais são as cartas que ele coloca na mesa? Primeiro, ele coloca o mago. O mago representa o próprio Magritte, porque o mago é aquela carta que representa o ser, a criatura capaz de fazer a jornada, capaz de fazer a travessia. Porque o mago, ele tem o símbolo da Lemniscata, o infinito, disfarçado no chapéu, e ele tem todos os naipes do baralho, o paus, o copas, o espadas e o ouros, ele tem sobre a mesa. Então, ou seja, ele é aquele guerreiro que está equipado para a jornada. Qual é o objetivo dele, né? Ou objeto, se você preferir? O livro. O Witt depõe na mesa a única carta do tarô que possui a figura de um livro, que é a carta da papisa, o arcano número 2. Ora, para o Magritte ele conseguir conquistar o livro, ele vai ter que enfrentar o CGC. Como é que o Witt representa isso? Através da figura do arcano 4, que é o imperador. Uma figura poderosa que possui cetro, coroa, trono e escudo. O imperador é esse poderoso CGC que vai colocar um monte de agentes e um monte de armadilhas no caminho do Magritte. Uma das cartas mais interessantes que é colocada nesse joguinho montado pela Fernanda Tanizaki é a carta da Lua, que vai representar a auxiliar, a ajudante. Por que é uma carta interessante? Porque a Lua, como se sabe, é a carta mais perigosa do tarô. A Lua, ela significa ao mesmo tempo as potencialidades femininas, e a ajudante é mulher, é feminina, mas significa também a insegurança, o medo, a incerteza e a traição. Isso aqui funciona como uma prolepse, como uma antecipação da narrativa, visto que em algum momento a ira ela vai trair a confiança do Magritte. Bom, se o Magritte conseguir realizar essa tarefa, se ele recuperar o livro e se o livro for exibido ao mundo, o mundo como conhecemos, provavelmente ele vai ser destruído. E por isso, né, que a Fernanda Tanizaki, através do personagem It, escolhe a carta da torre. Porque a torre, o que é? É um raio que cai numa torre, desmonta a torre e faz com que esses dois indivíduos caiam de cabeça para baixo. A torre significa isso, desmoronamento, desconstrução, destruição, para que algo novo possa ser construído em seu lugar. E por fim, né, como se sabe, né, o Magritte ele tem que fazer isso porque o Jeremias foi sequestrado. Tá? Então, a Fernanda Tanizaki, ela coloca a carta, né, o arcano número 6, a carta do enamorado. Não porque simplesmente, né, o Magritte esteja apaixonado pelo bonequinho de vinil, mas também porque o enamorado é a carta que significa uma escolha. Você precisa fazer uma escolha. Ou você permite, né, o Magritte, ou ele permite que o Jeremias ele pereça, ele seja destruído, ou ele entra nessa jornada, né, para conquistar o livro e fazer com que a história aconteça. É muito interessante, né, que essa autora, né, talvez jovem, ninguém sabe ao certo, né, se ela é jovem, se ela tem mais idade, na verdade nem se sabe se ela é homem, né, ou se ela é mulher. Essa autora ela tem um grande conhecimento, né, das estruturas narrativas, porque ela conseguiu sobrepor um modelo totalmente estrutural por um modelo totalmente arquetípico, que é o tarô de Marselli. Vilton, eu quero te agradecer demais, né, a presença. Valeu. Aqui. Né, volte sempre aqui para o Literatos TV, afinal de contas, né, você que ajudou a começar essa história. Com certeza, tá certo, né? cara. É isso aí? Obrigado. Literatos TV.